equitativa entre os que têm mais e os que têm menos. Eu manterei sempre essa linha. Tenho que o corrigir numa coisa. Não, Jerónimo de Sousa, quem manda em Portugal é o povo português que vai votar no dia 5 de julho. Oxalá. E cada um de nós tem uma atitude. Nisso concordo. Tem uma atitude. Sim, sem dúvida. Cada um de nós tem uma atitude relativamente aos grupos económicos. Portugal precisa de grupos económicos, mas tem que ser independente em relação a eles. Paulo Portas, Tem que, acha que o governo é independente e tem sido independente em relação aos grupos dizer, olha, económicos? o que eu vejo, por exemplo, em setores que para mim são determinantes, é que há não só as chamadas parcerias público-privadas que eu acho que arruinaram o país, são 60 mil milhões de euros que já estão comprometidos, mas há aquilo a que eu costumo chamar os monopólios público-privados. Eu tive no debate de 2009 com o deputado Jerónimo de Sousa uma discussão sobre a questão da concorrência. E mantenho a minha posição. Portugal precisa dramaticamente, e isso curiosamente... É muito sublinhado precisa dramaticamente de concorrência. E não pode ter empresas protegidas pelas autoridades reguladoras. O que se passa nos combustíveis é uma vergonha, é uma proteção descarada a uma empresa e dificultando a entrada de novos atores no mercado, e eu não quero, e devo dizer-lhe, que outra matéria, curiosamente está no acordo e infelizmente têm que vir de fora dizê-lo, é na questão da eletricidade. Como sabe, na fatura da eletricidade, metade do que as pessoas pagam é por causa das energias renováveis. É preciso avaliar. E a outra matéria é que não pode haver, mais uma vez, sabe uma coisa? Não, é que tem que haver concorrência. As empresas e os particulares têm que poder Está de acordo com Paulo Portas? Não, em relação a esta questão dos combustíveis, a nossa crítica de fundo foi a identificação do CDS com o processo de liberalização dos combustíveis. E, em nome da tal concorrência, o que é que verificamos hoje? O que é que verificamos hoje, portanto, em relação à Galp, que quintuplicou os lucros desde esse momento da liberalização dos combustíveis? Que neste acordo também está previsto o aumento dos combustíveis, da energia, diretamente para as famílias e diretamente para os pequenos e médios empresários, porque este é que é um problema. Muita gente anda aí a dizer, enfim, isto o melhor é baixar salários para aumentar a competitividade das empresas. O problema central das pequenas e médias empresas são os custos de fatores de produção, seja na agricultura, seja nas pescas, seja na indústria. Portanto, o preço dos transportes, o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das comunicações. Estes são os custos que levam a muitas centenas de empresas, infelizmente, a fecharem. Não é os salários dos trabalhadores, não é o salário mínimo dos trabalhadores que tem levado ao encerramento das empresas têxteis. Não é, portanto, no setor vidreiro, onde a questão, por exemplo, do gás é um elemento fundamental. Não é hoje os agricultores com dificuldades tremendas para fazer face aos custos de produção, que resolvem abandonar, são arruinados por causa dos custos dos fatores de produção. Na questão da agricultura, o CDS e Paulo Portas têm tido um papel bastante interventivo na defesa da agricultura. Sim, mas também aqui a cara tem que dar com a careta, porque de facto, quando nós fazemos a crítica ao CDS, lembrar que ele, por exemplo, esteve de acordo, ele, o CDS, esteve de acordo com todas as reformas da PAC, que esteve de acordo, por exemplo, com o afastamento das ajudas à produção, que levou a que, por exemplo, em Portugal, durante anos, se pagasse para não se produzir. Nós, com um déficit agroalimentar como temos, se pagasse para não produzir. E, nesse sentido, enfim, hoje, o CDS fala muito na agricultura, por exemplo, em relação à questão da produção de leite, onde éramos autossuficientes, onde podíamos exportar. Portanto, por exemplo, em relação à questão da eliminação das cotas... E o discurso, nomeadamente, relativo às questões agrícolas feito por Paulo Portas, pode tirar votos ao Partido Comunista Português? Eu não estou aqui com cálculos eleitorais, estou-lhe a perguntar-se. Não, portanto, estou aqui no confronto político, na divergência, portanto, na diferença de opinião, procurando, portanto, enfim, argumentar, portanto, a razão dessas diferenças e, nesse sentido, portanto, da nossa parte, de facto, nós não estamos, portanto, aqui a pensar, portanto, quantos votos ganhamos ou perdemos. Não. É aquelas razões que nos assistem, são as nossas propostas que temos, é a crítica que fazemos. Mas acha que o CDS só chegou agora a este debate? Não, portanto, por exemplo, um desafio que fazia o Dr. Paulo Portas é porque é que, em relação ao perigo real que existe de acabarem as cotas leiteiras, o que vai significar, portanto, já tivemos 70 mil produções, temos neste momento 9 mil. Se há essa eliminação das cotas, o nosso setor leiteiro vai ao fundo. E depois,
Portanto, o CDS não está a favor, não disse isso, mas eu não disse isso. Há um silêncio de chumbo que, portanto, talvez até para a minha informação fosse conveniente esclarecer. Nós estamos 10 minutos, quase 10 minutos da final deste debate. Queria só sublinhar que Paulo Portas tem neste momento... É que a agricultura não é... Só um momento. Tem 17 minutos, já usou 17 minutos de tempo e o PCP, Jerónimo de Sousa, 16 minutos e 25 segundos. Era só para os espectadores saibam qual é neste momento a distribuição de tempo. Duas notas que não são irrelevantes sobre duas matérias abordadas pelo deputado Jerónimo de Sousa. Salário mínimo nacional. Nunca fui a favor da degradação do salário mínimo nacional. Até votei uma resolução do PCP, porque não sou secretário, defendendo que o Estado tinha que honrar o compromisso obtido na concertação social. Porque eu não acredito num modelo de salários baixos. Agora defendo o congelamento. Não, espera. Jerónimo de Sousa, não se engane de adversário. Tem que dizer isso ao primeiro-ministro que levou o país a esta situação dramática de ter que pedir uma ajuda externa porque estava a semanas de não poder pagar salários ou pensões. Mas voltando, já vi que não nos entendemos, mas cada um tem que expressar o seu ponto. Agora, o outro é que eu defendo que deve haver um prémio a quem é mais produtivo. E, portanto, eu defendo, por exemplo, que quando numa empresa há ganhos de produtividade, eles podem ser atribuídos ao fator investimento, ao capital, ou ao fator trabalho. Se são devidos ao fator trabalho, o trabalhador tem que ver o reflexo desse contributo que deu para o aumento da produtividade. Porque eu não sou pela luta de classes, sou pelo compromisso entre empregadores e trabalhadores que se interessem pelo bem-estar dos seus trabalhadores e trabalhadores que se interessem pelo bem-estar da sua empresa, porque numa situação de crise, se não houver empresas, não há empregos e nós temos que juntar forças. Agora, agricultura, só para dar um toque. Primeiro ponto, eu não vou... O deputado Jerónimo de Sousa tentou fazer uma crítica ao CDS. Eu vou-lhe dizer uma coisa completamente, se calhar, inesperada. Só há dois partidos que falam a sério de agricultura na Assembleia da República. Um é o CDS, o outro é o PCP. E não falamos, deixe-me só dizer isto, não falamos da mesma agricultura, mas ao menos nenhum de nós abandona, nenhum de nós esquece o mundo rural. Depois eu queria só explicar uma coisa aqui, mas pedi ao Jerónimo de Sousa que não se enganasse de adversário. Quem quer acabar, o Partido Socialista tem uma herança desastrosa na agricultura, como toda a gente sabe. E mesmo que o novo ministro seja uma pessoa simpática, e não tem peso político. Agora, não se engane de adversário. Quem quer acabar com o Ministério da Agricultura não é o CDS. Eu quero um Ministério da Agricultura com força, com peso político, capaz de renegociar a política agrícola comum de acordo com os interesses da agricultura portuguesa, capaz de acabar com este escândalo que é devolver, sob a forma de multa, os pagamentos únicos que são feitos por Bruxelas, 100% de dinheiro comunitário aos agricultores, só porque o Estado não é capaz de fazer os controlos ou o parcelário, e acabar com o que tem sido desastroso no PRODER, que em vez de se investir na agricultura, desinveste-se na agricultura. Tenho muitos anos de luta nesta matéria e, portanto, não vale a pena... Para colocar, o PCP, ao excluir-se de qualquer cenário de coligação pós 5 de junho, não está a dizer aos portugueses que não é um partido com que se pode contar para ser uma parte da solução do problema em que Portugal se encontra? O PCP será sempre parte de uma solução, incluindo governativa, quando o povo português entender dar-lhe força para isso. E nós consideramos que não é por Acha que vai ser desta vez? Cumplicidades, não é para nos dizerem que a política que vai ser realizada no essencial vai ser a mesma, querem apenas a cumplicidade do PCP. Não contem com isso. Não contem com isso porque o PCP considera que, em primeiro lugar, é fundamental, decisivo, uma ruptura e uma mudança com este caminho para o desastre que está a haver e, portanto, com uma política alternativa, patriótica e de esquerda, obviamente, e nesse sentido, com setores políticos, com democratas, com personalidades, com movimentos e organizações sociais, porque há muita gente, muitos portugueses sérios não estão no meu partido. Muitos portugueses preocupados com o seu país não estão só no meu partido. Gente séria em todos os partidos. Sim, exatamente, mas é isso que eu estou a dizer. Mas mesmo sem terem partido, Mas acha que vai ser desta vez que o PCP pode ter essa esperança? Pode concretizar esta esperança? Isso é uma decisão que compete ao povo português no dia 5 de junho. Agora, o que nós estamos a dizer ao povo português é, portanto, confiem em nós. Temos
temos propostas. Podemos discutir tanto se são justas ou não, se são aplicáveis no momento ou não. Temos uma proposta alternativa. E temos também, em relação ao poder, portanto, um governo patriótico. Mas em relação aos partidos que neste momento vão estar em jogo nestas eleições, não há nenhum com o qual o PCP possa fazer uma coligação, uma vez que o PCP não será o partido mais votado. Sim, portanto, obviamente, muito difícil perante o desenvolvimento da situação nacional, em que verificamos cada vez mais os apelos aos entendimentos entre PS, PSD e CDS, obviamente, essa perspectiva não é credível. Mas nós consideramos que já foi experimentado durante 34 anos, juntos ou separados, a realização dessa política de direita que falhou. Falhou, olhando para a realidade que vivemos, obviamente. E, nesse sentido, a questão de fundo é saber se está de ser sempre assim. Se há partidos que julgam que têm uma cotada no eleitorado. E o povo português sempre demonstrou ao longo da sua história que um dia diz basta. E um dia toma o seu próprio dever coletivo nas suas mãos e muda as coisas. E é nesse sentido que nós não nos baixamos os braços, não deixamos de confiar no povo português, acreditamos que é possível, portanto, uma mudança, uma ruptura, e encontrar o caminho do desenvolvimento. Ainda antes do minuto final, que estamos quase no final, Paulo Portas, gostava uma resposta muito rápida a uma questão que é de saber se o CDS admite fazer parte de uma coligação de governo, seja o PS, seja o PSD o partido mais votado, e pedir-lhe uma resposta muito breve. Eu já lhe disse outro dia, na entrevista que lhe dei, que eu nestas eleições, que são numa situação excepcional... Que houve um dado novo, que é o facto do Partido Socialista nas últimas sondagens estar muito mais próximo, muito mais próximo Vítor Gonçalves, se eu acreditasse em sondagens... Não deixou formular a pergunta. Não, é que eu tenho pouco tempo e gostava de fazer. Há um ponto que eu gostava ainda de abordar. É que, mas temos 30 segundos e nós temos que terminar o debate, porque são 45 minutos e não podemos passar. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Eu acredito em eleições. Não acredito em sondagens, nem quando são más, nem quando são boas. E há um ponto em que eu quero aqui frisar, é que o PS e o PSD habituaram-se a que as pessoas votam neles independentemente de serem competentes ou de serem convincentes. E se as pessoas continuarem a votar neles, mesmo que eles não sejam competentes nem sejam convincentes, eles não têm razão nenhuma para passar a ser competentes ou para passar a ser convincentes. Muito obrigado. É preciso terminar com isto, mas havia uma pergunta só que eu gostava de perguntar ao Jerónimo de Sousa, muito breve. A propósito de toda esta situação económica e social. Não é. Uma pergunta. Diga-me uma coisa, Jerónimo de Sousa, qual é o país do mundo onde, com as suas ideias, você viu aplicadas as suas ideias e as pessoas são felizes, prósperas e livres? Quero responder muito brevemente, porque nós já passámos o nosso tempo. Portugal, amamos todos, temos soluções diferentes, mas diga-me lá qual é. Bom, é que este partido, ao longo da sua história, a sua ideologia, o seu projeto, que tem uma coisa muito própria, que foi sempre um grande partido ligado ao povo português, às suas aspirações, um partido patriótico, naturalmente com dimensão internacionalista, e não admitimos que alguém pense, tendo em conta essa história de partido, quem lutou tanto pela liberdade e pela democracia em Portugal, tanto pense que este partido, que neste país concreto, com uma experiência própria e sem modelos, digamos, abdica da construção de uma sociedade diferente. Jerónimo de Sousa, muito obrigado. Chegamos à última fase do debate, o momento em que cada um dos líderes partidários se pode dirigir diretamente aos eleitores. Paulo Portas, dou-lhe 30 segundos, porque na verdade há aqui uma diferença de tempos que temos que corrigir. Muito bem. Portugal está numa situação excepcional. Porque o endividamento comprometeu o presente e o futuro. Numa situação excepcional, as pessoas devem fazer um voto excepcional. Não podem continuar a premiar quem não merece ser premiado e têm de castigar quem merece ser castigado. Eu acho que Portugal sempre foi capaz. Portugal é uma nação multissecular. Sempre que caiu, sempre que teve dificuldades, soube levantar-se do chão, soube reinventar-se e soube projetar-se para o futuro. E isso vai acontecer. Quero dizer que estamos num momento muito difícil da nossa vida coletiva, que hoje, apesar desta ideologia da resignação, das inevitabilidades, do conformem-se que dirigem ao povo português, nós confiamos que esse mesmo povo, que naturalmente hoje está a sofrer as consequências de uma política profundamente errada, que olha para o seu futuro com inquietação, pode contar com este Partido Comunista Português, com a CDU, para que a esperança e a confiança não morram. Estaremos lá no sítio certo.
estaremos lá em todos os combates, também no dia 5 de junho. E a novidade destas eleições, de facto, é dar mais força a quem luta, votando na CDU. Jerónimo de Sousa, Paulo Portas, muito obrigado por terem estado neste primeiro Frente a Frente. Já a seguir, na RTPN, vamos fazer a análise e o debate a este primeiro Frente a Frente do ciclo eleitoral. A todos, muito boa noite.